Fala, povo de Deus, povo abençoado, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal, amados. O título da nossa lição de hoje é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O nosso texto bíblico está em Esdras capítulo 8, do 1 ao 12, e diz assim: estes, pois, são os chefes de seus pais com a sua genealogia, os quais subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Atarxerxes. Dos filhos de Finéia, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atuz. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. E dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Versículo 12. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Palavra do Senhor. Amados, nós temos hoje 4 objetivos para esta lição. O primeiro é discorrer sobre o envio de Esdras por Atarxerxes a Jerusalém. Segundo objetivo nosso é ressaltar que Esdras ensinou a palavra de Deus ao povo. O terceiro objetivo nosso é asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E quarto e último objetivo nosso é elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Pois bem, queridos, nesta lição veremos o valor do ensino da palavra de Deus. Eu não sei se você de fato conhece o valor desta palavra, irmãos. Davi conhecia. Ele diz no Salmo 119, versículo 11, o seguinte: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é o nosso mais precioso tesouro, queridos. É melhor do que o ouro depurado. Não podemos tratá-la com descaso, nem trocá-la por outros valores, por mais excelentes que sejam. Davi, no texto citado, ele nos ensina 3 verdades preciosíssimas sobre o valor da palavra. Em primeiro lugar, devemos guardar a melhor coisa. É isso que ele está nos ensinando nesse texto. Davi é um rei, tem muitos bens, muitos patrimônios. Em sua casa, amados, há muitas riquezas. Em seu reino, muitos tesouros. Pedras preciosas chegam para ele de diversos lugares do mundo. Ele vive cercado de pompa, de luxo, porém, nenhum tesouro ocupou um lugar tão alto em sua vida como a palavra de Deus. Não foram as riquezas dos homens que conquistaram seu coração. Não foi o ouro nem a prata que armazenou como seu valor mais estimado. Davi guardou a melhor coisa, meu irmão, a palavra de Deus. Essa foi sua verdadeira poupança, seu melhor investimento, seu mais valioso tesouro. Ah, queridos de Deus, como nós precisamos redescobrir o valor da palavra de Deus. Como precisamos amá-la. Como precisamos tê-la em alta estima. Ela deve ser lâmpada para os nossos pés, deve ser o mapa para a nossa jornada, deve ser mel em nossa boca, alimento sólido para nos sustentar.
Em vez de guardar os tesouros perecíveis, né, coisas desse mundo, devemos guardar essa riqueza incomparável. Ela restaura a alma, meu irmão, ilumina os olhos e alegra o coração. Em segundo lugar, ainda dentro desse versículo, devemos guardar a melhor coisa, que é a palavra, no melhor lugar. Davi ele resolveu, amado, guardar a palavra de Deus não numa prateleira de cedro, não num móvel importado, não a escondeu num cofre fechado a 7 chaves. Ele guardou a palavra no seu coração, internalizou-a. Ah, meu irmão, nela ele meditava dia e noite, como diz lá no Salmo. A palavra foi o seu deleite, seu maior prazer. Desse baú divino ele tirou coisas velhas e novas. Dali saiu sua motivação para uma vida de obediência. Por causa da palavra, ele afastou os seus pés do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Essa palavra conduziu pelas veredas da justiça. Meu irmão, por meio desta palavra, conheceu Jeová, o seu pastor. Essa palavra trouxe-lhe consolo e segurança. Oh glória! Por meio dela, alimentou a sua alma, irmãos, com provisões ricas, pois a palavra é uma mesa farta no deserto. Oh, que o nosso coração, amado, que o nosso coração seja verdadeiramente um depósito para este valioso tesouro. Em vez de esquecê-la, precisamos tê-la em nossas mãos, junto aos nossos olhos, entronizada em nosso coração. Em vez de substituí-la, né, por farelos de prazeres efêmeros, devemos encontrar nela prazer. Em vez de guardar riquezas terrenas e bens que são consumidos pelo fogo, devemos guardá-la com a máxima presteza no lugar mais seguro deste mundo, o nosso coração. E em terceiro lugar, devemos guardar a melhor coisa, que é a palavra de Deus, no melhor lugar, que é o nosso coração, com o melhor propósito. O propósito de Davi, ao guardar a palavra de Deus em seu coração, era não pecar contra Deus. Ah, meu Deus do céu! A palavra de Deus, irmãos, ela é um freio moral que livra os nossos pés da queda. Moody escreveu na capa da sua Bíblia, né, segundo alguns historiadores, o seguinte: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. A maneira de um jovem guardar puro o seu coração é observando tudo conforme a palavra de Deus. A maneira de um crente ser santo é ser santificado por esta palavra, meu irmão. Ela é como água que nos limpa, é como fogo que queima as nossas escórias, é como martelo que esmiuça as resistências do nosso coração. Quanto mais cheios da palavra, mais vazios de vaidade. Quanto mais pleno das verdades eternas, mais desapegados seremos das coisas deste mundo. Quanto mais espaço tiver a palavra em nosso coração, meu amado, menos domínio o pecado terá sobre nós. A palavra de Deus é meio de graça, ferramenta poderosa para nossa santificação, amado. Quanto mais lemos, mais ela nos examina. Quanto mais mergulhamos nela, mais ela nos perscruta. Quanto mais guardamos a palavra, mais guardado somos do mal. Oh, meu amado, esse é o valor da palavra de Deus. E na lição de hoje veremos como o governador da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim
de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estavam conforme a palavra do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição, irmão, diz que Artaxerxes envia Esdras. É importante lembrar aqui nesse ponto que os judeus, estavam sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Então, Esdras, neste momento, ele é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou tão impressionado, irmãos, tão maravilhado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, e quis, junto com os seus 7 conselheiros, enviá-los a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes. Isso está em Esdras capítulo 7, versículo de número 14. Outra coisa, quando o rei envia Esdras, ele o envia com uma carta escrita em aramaico, que está registrado também em Esdras capítulo de número 7. Através dessa carta, o rei decretou o seguinte, amados: primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Isso está no versículo de número 12. Que diz assim, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, perfeita paz em tal tempo. Por mim, se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Além de permitir que Esdras fosse, ele deixou que aqueles que quisessem pudessem ir também. Outra coisa que está escrito na carta é que os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e os seus conselheiros, ou dados como oferta voluntária do povo. Outra coisa que continha a carta é que os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Isso está em Esdras 7, versículo 19, que diz: e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de Deus, restitui perante o Deus de Jerusalém. Outra coisa que estava naquela carta era que qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Outra coisa que continha na carta é que Esdras poderia nomear regente e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Isso está no versículo de número 25. Outra coisa, Esdras louvou a Deus, irmãos, porque ele percebeu que Deus tinha inspirado o rei a fazer tudo aquilo para ele. E no versículo de número 27 e 28 ele diz: bendito seja o Deus dos nossos pais, que inspirou ao rei, olha que coisa linda, para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Cara, nós vemos nesse momento aqui algo poderoso demais, irmãos. A resposta de Esdras ao decreto do rei da Pérsia serve como uma demonstração do seu caráter. Ele agradecia a Yahvé Elohim, o Deus dos patriarcas judaicos, por tudo quanto tinha sido feito do rei da Pérsia. Ele acreditava, Esdras, que somente Deus, irmãos, poderia influenciar o coração do rei a ponto dele fazer aquilo que ele estava fazendo. Aí está
a demonstração do caráter deste valente de Deus. No segundo ponto da nossa lição, ele diz que Esdras ensina a palavra ao povo. Então veja, ele vai ao rei, o rei autoriza, deixa que alguns que quisessem fosse com ele, ele chega lá em Jerusalém e agora ele vai fazer o quê? Vai ensinar a palavra. Então ele sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Isso conforme, é claro, a ordem do rei Artaxerxes. Então Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus. Alguns eminentes líderes do povo também foram. Isso está em Esdras no capítulo de número 8. Ele recusou a escolta militar oferecida pelo rei para lhe garantir segurança, irmãos. Esdras e os seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. A Bíblia diz que eles jejuaram, ou glória, eles oraram para que tivesse uma boa viagem. Isso está em Esdras 8:21. E Deus os enviou e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde a primeira coisa que eles fizeram foi oferecer holocaustos a Deus. Isso está em Esdras 8:35. Quando ele chega em Jerusalém, irmãos, outro detalhe maravilhoso, quem ele encontra? Neemias, cara, o qual vinha sendo que líder espiritual dos judeus em Judá. Então, ele coloca ali diante dele a situação e Neemias se une a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Outra coisa, Esdras vai ensinar agora a palavra de Deus àquele povo. Então, a Bíblia diz, irmãos, que em Levítico 23, a partir do 34, que na festa dos tabernáculos, né, no primeiro dia do mês 7º, havia santa convocação. No texto de Neemias 8, versículo 1, diz que o povo se juntou como um só homem diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei. Que coisa sensacional, irmão! A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva, diz a palavra, até ao meio-dia. E ninguém reclamou, ninguém queria sair de lá, irmãos. Foi algo assim extraordinário. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. Estava ali, ao lado de Esdras, os levitas, um grupo enorme. E o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Isso está em Neemias, ainda no capítulo 8. Cara, depois que ele ministrou, irmãos, quando você lê esse texto, você percebe que o culto foi maravilhoso, o ensino foi poderoso demais, porque o povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar, a se lamentar. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, né? Porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então fez o quê? Comeu, bebeu, festejou, porque todos entenderam, irmãos, as palavras que lhes fizeram saber. Dá uma olhadinha aí, Neemias 8, versículo de número 12 diz assim: então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Cara, que coisa linda! Ou seja, o povo, ele correspondeu às instruções dadas pelos levitas, e ao voltar para casa, irmãos, oh glória, eles se alegraram muito mais ainda. Ou seja, eles fizeram exatamente o que havia sido sugerido. Comeram, beberam, regozijaram-se e enviaram porções para outras pessoas. Ou seja, o povo entrou no espírito da coisa, cara.
Mediante aí tal regozijo, né, Esdras fez aquele dia se tornar um sucesso tremendo, porque ele associou a leitura da Bíblia com a alegria. Porque no final das contas, vamos combinar, os melhores prazeres são os espirituais e não os carnais. Todos entenderam que a santidade e a alegria andam juntos. Eu vou repetir para você. Todos entenderam que a santidade e a alegria andam juntos. E qual o ensino que tudo isso traz para nós? Simples, é o outro ponto da nossa lição, que a palavra de Deus deve ser ensinada, meu irmão. Ei, escuta só. Foi Deus que ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Olha aí Deuteronômio 31, versículo do 9 ao 12. Dá uma olhadinha. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E deu-lhes ordem, Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Oh, glória! Além da leitura de Moisés, que se fazia a cada sábado, né, como diz o livro de Atos, os escritos e os profetas deviam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Jesus ordenou isso. Mas não foi só Jesus, ou melhor, Deus, né? Jesus também ordenou em seu ensino. Na grande comissão, Jesus ordenou que os discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. Mateus 28. O apóstolo Paulo conhecia, amados, a importância do ensino da palavra. Ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Está lá em 2 Timóteo 4, versículo 1 e 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e Romanos capítulo de número 12. E qual o resultado do ensino da palavra de Deus? Oh, meu amado, o ensino da palavra gera temor de Deus. Deus que falou isso: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4. Diz também: guarda os mandamentos do Senhor para me temer. Deuteronômio capítulo de número 8. Pelo temor a Deus, o crente ele se aparta do mal, amados. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Pelo temor a Deus, o crente se desvia do mal. Provérbios 16, 6. Pelo temor a Deus, o crente aborrece o mau caminho. Provérbios 8, versículo 13. Como resultado da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados e apartou-se dos deuses estranhos. Adorou o Senhor, seu Deus, e com ele fez o quê? Um concerto. Olha o poder que a palavra de Deus ministrada, irmãos, dentro da vontade de Deus, produz no coração do homem. Arrependimento. Neemias 9, do 1 ao 3, dá uma olhadinha. A palavra de Deus é poder, irmãos, como diz Paulo aos Romanos. Outra coisa, o ensino da palavra implanta normas espirituais em nós. Essas normas, elas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, né? Naquele que pela operação do Espírito de Deus passa a andar nos estatutos de Deus. E eu quero mostrar para vocês algumas manifestações da palavra. Quando a palavra alcança o coração do crente, ele se torna honesto a toda prova. Olha aí Romanos 12, 2 Coríntios 8, Filipenses 4, meu irmão, 4:8, Filipenses 4:8. Você conhece esse texto? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
Outra coisa, não vive mais no mundo de engano aquele que é alcançado de verdade pela palavra. Outra coisa, o crente jamais se apodera de coisa que não é sua, meu amado, quando ele vive a palavra de Deus. Outra coisa, o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza, como diz Efésios capítulo 5, versículo de número 3. Eu acho que eu não marquei aqui, mas dá uma olhadinha aí no nome de Jesus. Outra coisa, o crente jamais dá falso testemunho quando está vivendo a palavra, meu amado. Quem diz isso é Provérbios, capítulo de número 10. Outra coisa, o ensino da palavra, ele dá conhecimento. Irmãos, a igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia conhecimento. Isso está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 15. Né? Então é importante considerar o seguinte: o conhecimento consolida a força, é o que diz Provérbios 24, né? Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus, só pelo conhecimento da palavra, amados. Paulo fala isso aos Coríntios 2,12. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Paulo fala isso escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4. Amado, pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Cara, se você quer agradar a Deus, só tem uma forma de você saber como fazer isso. Aqui, ó, palavra. Paulo fala isso escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 9. Agradar a Deus, guarde isso, não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Ei, meu irmão, no nome de Jesus, acorda aí, cara. Eu quero terminar a nossa meditação de hoje dizendo o seguinte: guarda o teu coração, meu irmão. Guarda no teu coração esta palavra. Vou repetir. Guarda no teu coração esta palavra. Sabe para quê? Sabe para quê? Para não pecar contra o Senhor dos Exércitos. Ei, guarda no seu coração esta palavra para você não pecar contra o seu Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te guarde, te dê uma semana abençoada.